Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos falar um pouco sobre cuidados de enfermagem na transfusão de hemocomponentes, tá? Coloquei essa lista aqui, que é uma lista, tá? Dos principais cuidados de enfermagem que nós devemos seguir. O primeiro aí, como vocês podem ver, é conferir a prescrição médica e o termo de consentimento. Por quê? Precisa ter uma liberação ou do paciente, ou do familiar mais próximo, para que possa ser feita aí a transfusão. O segundo é verificar acesso venoso, utilizar sempre um acesso venoso, de grande calibre. E atenção, que a transfusão de hemocomponente, ela deve ser feita sempre, tá, com equipe com filtro. Então a equipe precisa ter um filtro para que você possa fazer a transfusão de hemocomponente, tá? A temperatura elevada antes da transfusão não é uma contraindicação. Você ainda pode transfundir tal hemocomponente nesse paciente. Porém, você deve fazer uma medicação, um antitérmico, para a temperatura diminuir. Assim que a temperatura diminuir, você pode sim iniciar a transfusão, tá? A febre antes, então, ela não é uma contraindicação. Em caso de hipertensão, aí que eu coloquei pressão arterial acima de 150/90, tá? Porque é o que rege aí esse protocolo. Mas lembrando que pra gente, pessoal da EGS, pressão arterial elevada já seria acima de 121, por 81, mesmo que aqui fale acima de 150/90. Então, em caso de hipertensão, tá, não pode transfundir, tem que ser feita uma avaliação médica da necessidade ou não de fazer a transfusão. Um outro cuidado, informar o paciente sobre a administração de hemocomponentes, ou seja, o que está sendo transfundido, e orientar o paciente para sinalizar, para falar, qualquer coisa que ele estiver sentindo de maneira diferente, tá? Verificar, ou seja, aferir e anotar sinais vitais no período pré e pós-transfusão. Então tem que anotar os sinais vitais de quando iniciou e os sinais vitais de quando terminar a transfusão. Anotar o horário de início e término da transfusão de hemocomponente, tá? Instalar o hemocomponente e mantê-lo íntegro até o final. Por quê? Para não ter quebra de hemácias, e aí a gente pode ter uma reação transfusional, tá? Por erro na manipulação. Instruir a equipe, que não pode misturar nenhuma medicação junto com o hemocomponente, ou seja, no momento que o hemocomponente estiver fluindo, não pode colocar nenhuma medicação junto, tá? Salvo se for solução fisiológica 0,9%. Essa medicação você pode infundir junto. Se não for essa medicação, não pode aí fazer a infusão junto, tá? Depois, controlar a transfusão, mesmo que nós tenhamos a indicação de cada hemocomponente, tá? Tem hemocomponente que fala 60 minutos, 120 minutos, tá? Mas não pode ultrapassar 4 horas. Por quê? Às vezes o nosso paciente tem alguma indicação clínica, exemplo, ele é cardiopata, ou ele é nefropata, ou ele é um paciente pediátrico ou idoso. Nesses casos, a transfusão ela tem que ir um pouquinho mais lenta, porque senão, em vez de você ajudar o paciente, você vai trazer complicações para ele. Mas mesmo nesses casos, a transfusão não pode ultrapassar 4 horas, tá? Então você vai seguir aquele protocolo que nós já vimos do tempo de infusão, tá? E se o paciente tiver alguma dessas patologias aqui, você não vai poder respeitar aquele tempo de infusão. O gotejamento ele vai ter que ser um pouquinho mais lento. Mesmo o gotejamento mais lento, não pode ultrapassar aí 4 horas, tá? Durante os primeiros 10 minutos, você deve ficar próximo ao paciente, tá vendo? Avaliar continuamente o paciente durante os 10 minutos do início da transfusão, porque os 10 minutos iniciais, eles são de suma importância, porque é quando inicia as reações transfusionais, tá bom? Então, elas geralmente começam nos primeiros 10 minutos, pode acontecer no meio ou no final? Pode. Mas geralmente vai acontecer logo ali as reações transfusionais agudas. Então os primeiros 10 minutos são de suma importância, tá? Depois, atentar para os sinais de reação transfusional, E no caso do enfermeiro, além de atentar para esses sinais, ensinar toda a equipe que se tiver qualquer sinal de reação transfusional tem que interromper, a administração, tá bom? Além disso, deve-se comunicar o médico, que houve
uma reação transfusional para que ele possa tomar aí as providências médicas. Preferir sempre uma transfusão no período diurno. Por quê? Porque facilita o acompanhamento com o paciente e também o paciente vai estar acordado e ele pode interagir caso tenha qualquer reação transfusional, tá? Então esses daqui foram os principais cuidados de enfermagem, tá bom? Tentei fazer aqui de maneira rápida, todo lado de fora, então talvez tenha um barulhinho junto. Tá? Os principais cuidados de enfermagem, tá bom? Para administração de hemocomponentes, tá bom? Tchau, tchau, Feliz Natal, até o próximo.